Boa notícia para os ranzinzas. Em alguns países, não é permitido sorrir na hora de tirar a foto para a carteira de habilitação. Com os avanços da tecnologia, há um sistema que tira esse tipo de fotos. E não é só uma foto comum 2D. O sistema analisa regiões diferentes do seu rosto e criptografa os dados. Para ajudar o software a fazer seu reconhecimento facial, é preciso que você mantenha uma expressão neutra. Também é preciso que você tire os óculos. Só existem 4 cores de passaporte no mundo: azul, vermelho, verde e preto. Os tons podem variar, mas de modo geral, são apenas essas 4. Não há regras oficiais que definem de que cor devem ser os passaportes de determinado país. Eles apenas escolhem essas cores, principalmente os tons mais escuros, por parecerem mais formais. Os Estados Unidos podem começar a emitir passaportes amarelos amanhã se quiserem, mas essa cor pode não ficar tão elegante. Por falar nisso, os passaportes norte-americanos nem sempre foram azuis. Em 1918, eles eram marrons, mas em 1926 se tornaram vermelhos. Em 1941, a cor foi mudada para verde, e só em 1976 a cor do passaporte foi definida como azul. Mas por que azul? A cor do passaporte agora tem o mesmo tom do retângulo das estrelas da bandeira norte-americana. E por falar em cores, é por isso que as bolas de tênis são amarelas. No começo, elas eram pretas ou brancas, e a cor dependia da cor da quadra. Foi só em 1972 que a Federação Internacional de Tênis criou a regra de usar apenas as bolas amarelas que conhecemos hoje. O amarelo esverdeado é a cor mais visível para o olho humano. As pessoas que estão assistindo a uma partida de tênis pela TV conseguem encontrar as bolas dessa cor com grande rapidez. Geralmente, essa mesma cor é usada em placas de trânsito. Ei, olha! Os ônibus escolares norte-americanos são amarelos pelo mesmo motivo, para se destacarem. O olho humano é mais propício a enxergar uma coisa amarela do que uma vermelha, por exemplo. Outra coisa, o amarelo continua visível mesmo no escuro, na névoa ou em um dia chuvoso. O curioso é que a cor dos ônibus não é bem um amarelo, tem um pouquinho de laranja também. Esse tom tem até um nome oficial: National School Bus Glossy Yellow. Os táxis também são dessa cor, para que você os veja facilmente, mesmo em dias chuvosos. A borracha da qual os pneus são feitos é branca, mas para torná-la mais forte e aumentar sua durabilidade, é acrescentado negro de fumo no processo de fabricação. É essa substância que dá aquela cor característica para o pneu. Você certamente já viu aqueles pelinhos de borracha nos pneus de um carro ou bicicleta. O mais curioso é que eles não servem para nada. Eles surgem durante o processo de fabricação do pneu. Primeiro, a borracha é misturada ao negro de fumo e colocada em um molde. Depois, ela é espalhada por todo o molde sob uma enorme pressão de ar. Para produzir um bom pneu, é necessário espalhar a borracha de modo que ela cubra toda a superfície do molde, preenchendo todos os espaços. Mas tem um problema: bolhas de ar podem se formar entre o molde e a borracha. Para evitar que isso aconteça, o molde de pneu tem furinhos para que o ar possa escapar. Aí, um pouco da borracha acaba entrando nesses furinhos, e assim que o pneu está pronto e é tirado do molde, a borracha que entrou nos furinhos acaba se transformando nesses pelinhos. Ninguém se importa em retirá-los, pois isso seria um trabalho a mais, e além do mais, eles não interferem em nada. Então é por isso que temos pneus peludos, hein? A maioria das pessoas não gosta do som da própria voz. Agora, com um monte de mensagens de áudio que enviamos, estamos nos acostumando. Mas 10 anos atrás, as pessoas piravam toda vez que ouviam a gravação da própria voz. Existe até um termo chique para a não aceitação da própria voz: confronto de voz. Esse fenômeno é muito comum. Em parte, acontece porque você escuta sua voz de um modo diferente e se acostumou a isso. O som real da sua voz é mais agudo e totalmente diferente. Além disso, quando você está ouvindo sua voz gravada, escuta mais emoções nela, mesmo sem a intenção de fazer isso. Você pode até acabar expondo uma coisa que não queria. Um estudo também mostrou que as pessoas criticam mais uma voz quando sabem que é a delas. Quem ouviu a gravação da própria voz, entre outras, e não sabia que aquela voz pertencia a si, avaliou a gravação com mais simpatia. Eu? Sei lá, não sei de qual voz eu gosto mais. Esta? Ou esta? Ou esta aqui? Ou esta? Acho que não gosta de nenhuma. Dê uma olhadinha no papel alumínio. Um dos lados é sempre brilhante, enquanto o outro é meio opaco. Quando ele é produzido, é achatado com rolos especiais. Mas ele é tão fino que os rolos podem rasgá-lo facilmente. Por isso, eles pegam 2 camadas por vez. Aí, os lados que ficam virados para o rolo acabam ficando brilhantes, e os que ficam virados um para o outro ficam opacos. O refrigerante de lata e de garrafa tem gostos diferentes.
Os químicos dizem que é porque as latinhas de alumínio possuem uma camada de polímero que absorve um pouco do gosto da bebida. E algumas substâncias químicas que as garrafas plásticas contêm podem acrescentar um pouco de acetaldeído ao refrigerante. Acetaldeído, essa é a palavra secreta de hoje. Ele é um subproduto que se forma quando o plástico é derretido e pode mudar levemente o gosto do seu refri. Quando você toma refrigerante de uma garrafa de vidro, o sabor é mais próximo do real. Você ouviu uma música da qual gosta muito, e o que acontece em seguida? Você começa a ouvi-la sem parar o dia todo, às vezes por dias. E esse ciclo continua até que você se enjoa dela e para de ouvi-la. Isso acontece porque, claro, você gostou da música e quis ouvi-la sem parar. Mas também por outro motivo. Quanto mais você a escuta, mais familiar a música se torna. Então, pouco depois, você já consegue prever a melodia e a letra e consegue cantar de cor. Agora, ouvir a música se torna ainda mais prazeroso. Mas seu cérebro gosta de desafios. Assim que você conhece bem a música, não há nada de surpreendente nela mais. Você não tem nada novo para aprender, e de repente ela se torna previsível demais. Você se enjoa da canção e não quer mais ouvi-la. O pôr do sol e o nascer do sol parecem ser iguaizinhos. Ou o sol se esconde, ou surge no horizonte. Mesmo assim, eles são um pouco diferentes, só que nem sempre é fácil dizer quais são essas diferenças. O motivo principal é que no fim do dia o ar é mais poluído, então há mais partículas que refletem a luz de forma diferente do nascer do sol. E sabia que dá para identificar um nascer do sol falso em um filme? Às vezes, os produtores ficam com preguiça de levantar cedo para filmar o sol nascendo de verdade. Então eles filmam o pôr do sol, só que revertem o tempo. Mas tem um porém: durante um verdadeiro nascer do sol, a estrela se move para cima e para a direita. E durante o pôr do sol, ela se move para baixo e para a esquerda. Então, quando os produtores gravam o sol nascendo e revertem o tempo, o sol se move para a esquerda em vez de ir para a direita. Sabia que você adorava esses erros de filmes. Tem gente que fica com olheiras quando está cansado. Isso porque a pele sob os olhos é muito fina e os vasos sanguíneos ficam muito próximos da superfície nessa região. Se você dorme mal, sua pele fica mais pálida, então os vasos sanguíneos se tornam mais visíveis. É por isso que dá para ver aqueles círculos escuros através da pele. Outra coisa, com a idade, a pele vai afinando naturalmente, então as pessoas mais velhas costumam ter mais olheiras. Mas se você ainda é jovem, a solução é dormir mais. Todo mundo sonha, até quem jura de pés juntos que nunca sonha, tem sonho sim, só que não se lembra deles. Na verdade, é difícil se lembrar do que sonhamos após acordar. Os cientistas ainda não sabem muito sobre esse fenômeno, mas eles afirmam que as pessoas sonham durante um determinado estágio do sono, que dura cerca de 90 minutos. Durante esse período, a pessoa tem um aumento na frequência cardíaca e sua pressão arterial sobe também. Aí, seu cérebro se comporta do mesmo jeito que se comportaria se você estivesse acordado. Se a pessoa acordar enquanto está nessa fase do sono, conseguirá se lembrar do que estava sonhando, pelo menos durante um tempo. Nos minutos seguintes, o sonho desaparecerá aos poucos da memória e será impossível se lembrar dele de novo. Às vezes, as pessoas conseguem lembrar do sonho depois, mas só se tiverem visto alguma coisa que acione essa memória. Por exemplo, você vê um peixe amarelo dentro de um aquário. Aí, de repente, você se lembra que sonhou que estava de férias em uma ilha, mergulhando no fundo do mar, antes daquele ataque de tubarão. Não, brincadeirinha.